amigos, espero que estejam todos bem aí por casa, sejam bem-vindos a mais uma aula de Estudo do Meio. Nós continuamos a adorar estar na vossa companhia. Olá amigos, bem-vindos mais uma vez. Hoje estamos aqui para vos ensinar mais umas coisas divertidas e uma novidade. Hoje temos uma experiência fantástica. Estejam bem atentos. Como sempre, vamos começar por falar do desafio. Lembram-se, o desafio que vos lançámos da última aula era que fizessem um cartaz ou no vosso caderno de estudo do meio, fizessem um registro sobre as atividades económicas da vossa região, a profissão que gostariam de ter quando fossem crescidos, que funções é que desempenhavam sendo essa profissão, sendo esse profissional, e a qual setor da atividade económica pertenceria a essa profissão. Nós recebemos de um dos meninos que assiste às nossas aulas um vídeo a falar de todas estas, a dar resposta a todas estas questões. Vamos ver? Vamos lá então ver o desafio de casa. Olá, eu sou o Miguel. Estou aqui para responder ao desafio da última aula. A atividade económica que existe em maior quantidade na minha vila é a indústria. A indústria é do calçado e da cutelaria. Quando crescer, quero ser geólogo. Os geólogos têm como função estudar o solo e as rochas, descobrir a história da crosta terrestre. Esta profissão pertence ao setor terciário dos serviços. Então, na aula de hoje, vamos estudar o aumento da população, o consumo de bens e as alterações da qualidade do ambiente. Para iniciar a nossa aula, vamos colocar algumas questões que são importantes para aquilo que vamos aprender hoje. Então, de que modo se relaciona o aumento da população com o consumo de bens? E que impactos têm esses fenómenos na qualidade do ambiente? Em primeiro lugar, precisamos de saber quantos habitantes terá o nosso planeta. Já se perguntaram? Vocês sabem? Somos tantos habitantes. Habitantes, pessoas como eu e o professor Mário e aqueles senhores simpáticos que estão aqui atrás das câmaras, mas também animais e plantas. Vivemos todos no planeta Terra. Mas vamos saber num pequeno vídeo quantos somos, afinal, a habitar este planeta fantástico. Então, o aumento da população, a industrialização e o desenvolvimento tecnológico provocaram um aumento do consumo de recursos naturais. Então, o que é isso, os recursos naturais? Vamos ver um vídeo para melhor percebermos acerca deste assunto. Recursos naturais são elementos ou aspectos do ambiente dos quais o ser humano se apropria porque é preciso utilizá-los. Ou seja, existe uma procura por esses recursos. Os recursos naturais não são somente materiais como os recursos minerais, hídricos, biológicos, energéticos
e geológicos. Eles podem também ser imateriais, como uma paisagem. Quando vamos à praia e ficamos a admirar a vista para o mar, estamos a utilizar um recurso natural. Os recursos naturais que vêm da natureza, como podemos ver, se utilizados em demasia, esgotam, vão acabar por se extinguir e desaparecer do nosso planeta. A verdade é que somos bilhões, como vocês puderam ver, a alimentar, bilhões para vestir, bilhões para transportar, ir de um lado para o outro, para nos deslocarmos, e todo esse nosso dia-a-dia acaba por causar desequilíbrios no nosso planeta. Também é verdade que nós conseguimos evoluir e ter um desenvolvimento fantástico a nível tecnológico. Hoje até existem robôs, não é? Robôs que estão no nosso dia-a-dia, espalhados por todo o lado. E esses robôs e esse desenvolvimento tecnológico permitiu que os recursos naturais fossem retirados da natureza de uma forma mais rápida, mas também em maior quantidade. A questão é, se retirarmos, se continuarmos a fazê-lo desta forma, eles acabarão por se extinguir e vamos causar graves consequências ao equilíbrio do nosso planeta. As atividades do homem ameaçam muitas vezes o ambiente e, tal como a professora Cláudia estava a dizer, o desgaste dos meios naturais, dos recursos naturais que existem da nossa natureza, se não forem controlados, chegarão um dia que irão colapsar, que irão extinguir-se, desaparecer. O que poderá afetar a qualidade de vida das pessoas, sobretudo a sua saúde. Vamos ver algumas imagens que mostram algo acerca da qualidade do nosso meio ambiente. Reparam aqui a má qualidade do ambiente, do ar. As causas desta degradação da qualidade do ar devem-se a aglomerados populacionais, ao aumento do uso de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão, com a libertação de monóxido de carbono, que é uma das principais causas da poluição do ar. O excesso de veículos motorizados, o desenvolvimento industrial. Também temos as criações de gado. As grandes criações de gado são um risco para a qualidade do ar, uma vez que há uma grande libertação de metano. Também os incêndios florestais, que libertam grandes quantidades de monóxido de carbono, são responsáveis pela alteração da qualidade do ar. Depois também temos a má qualidade do ambiente a nível da qualidade da água, que, devido à falta de hectares, de estações de tratamento de águas residuais, derrames de petróleo no mar, resíduos da exploração mineira, despejos de lixo tóxico e radioativo, resíduos de combustível em rios, albufeiras e mar e a contaminação dos lençóis de água subterrâneos. Como consequências também temos a redução da qualidade, da quantidade de água disponível, a eutrofização, ou seja, a invasão de lagos, rios e lagoas por algas que crescem descontroladamente, destruição dos habitats e o maior número de doenças transmitidas por micro-organismos patogénicos. Depois também temos a poluição sonora. É algo que não se vê, mas que todos conseguimos sentir. O que é a poluição sonora? É quando acontece, quando ficamos expostos a sons desagradáveis, ao ruído elevado que prejudica a nossa saúde e o meio ambiente. Como veem nas imagens, temos aqui o trânsito elevado, motas, carros, autocarros. Imaginem o barulho que não deve ser, ou seja, o ruído provocado quando temos os aviões a passar por cima das nossas casas. Também temos causas da poluição sonora, como as máquinas industriais, o barulho que fazem, o excesso de veículos motorizados, como viram anteriormente, a frequência de discotecas e de concertos de música ligeira e o ruído forte e incomodativo das perfuradoras mecânicas. Como consequências da poluição sonora, como sabem, é algo que não se vê, mas que se sente, temos uma consequência que pode ser muito dramática, que é a perda da capacidade auditiva em casos mais extremos. Então, agora que já vimos as consequências da má qualidade do ambiente, temos de pensar que o nosso planeta foi feito de modo a que os habitantes pudessem ter uma boa qualidade de vida. Então, na nossa atmosfera, o planeta tem à sua volta uma atmosfera que é protegida pela camada do ozono. Esta camada do ozono
serve para que os raios emitidos pelo Sol, que já sabemos que dá luz e energia ao nosso planeta, não sejam nocivos para nós, os habitantes, ou seja, não nos façam mal. E tem uma espécie de filtro, uma capa que nos protege dos raios ultravioletas, que são muito perigosos para nós. Vamos saber mais sobre o que é a camada do ozono. Temos aqui então a camada gasosa que envolve a Terra, já vos falei, tem cerca de 1000 km de espessura e atua como um filtro nas radiações solares que atingem a superfície do nosso planeta. Temos nesta imagem a explicação de como funciona a camada do ozono. Os raios ultravioleta penetram na atmosfera, mas depois, até chegarem cá ao nosso planeta, eles são filtrados e apenas aqueles que são bons para nós deveriam cá chegar. A verdade é que a camada do ozono está a ficar cada vez com menor proteção. Isto porquê? Pelos CFCs, são os grandes causadores do buraco da camada do ozono, os clorofluorcarbonetos. E de onde é que estes clorofluorcarbonetos vêm? Vamos ver. Então, de onde provêm? Dos frigoríficos que temos em nossa casa, do ar-condicionado, de extintores de incêndio, dos aerossóis e de secantes de tinta. Então, o buraco do ozono deu-se pela grande quantidade, pela poluição atmosférica e pela grande libertação destes CFCs para a atmosfera. E até neste caso surge com maior nitidez sobre a Antártida na primavera e no outono. Sim, é onde conseguimos perceber melhor a dimensão já bastante alargada do buraco do ozono. Quer dizer que nestes locais, e um pouco por todo o lado, já não estamos tão protegidos desses raios ultravioleta. Mas podemos fazer alguma coisa para que o nosso contributo seja maior, para que o buraco do ozono não fique maior e até mesmo diminua. Poderemos utilizar sempre os transportes públicos ou as bicicletas, desligar as luzes, a televisão, quando não estiverem a ser utilizados, utilizar papel reciclado e produtos reutilizáveis. Tentar também utilizar produtos com a etiqueta amigo do ambiente. Amigo do ambiente, amigo do ozono, exatamente. Bem, vamos então agora também falar acerca do efeito estufa. O que é o efeito estufa? Sabemos que a Terra é um planeta que se mantém quente e em temperatura equilibrada. Temos um exemplo que certamente vocês já viram, que são as estufas que servem para os agricultores produzirem flores, produzirem alimentos. O que é que acontece? O calor entra, mas a estufa não deixa que o calor saia. Vamos ver aqui algumas imagens. O Paxi vai-nos explicar. Olá, sou eu, Paxi. Aposto que sentiste a falta do teu explorador espacial favorito, não foi? Hoje quero falar contigo sobre algo muito importante. Vem comigo! Estás a ver a camada fina que há à volta da Terra? É a atmosfera. Ela contém o ar que respiramos, composto por gases como o oxigênio, mas também funciona como uma proteção contra o frio profundo do espaço, para nos manter quentes e torna possível a vida na Terra. Na verdade, a atmosfera é como uma estufa à volta do nosso planeta, mantendo a temperatura certa. Nem demasiado quente, nem demasiado fria. Mas o que é uma estufa? As estufas são aquelas casas engraçadas com paredes e tetos de vidro que vês em jardins e campos. As estufas são usadas para cultivar flores e legumes. A luz do sol bate no vidro e aquece o ar no interior, tornando-o agradável para as plantas crescerem. O vidro também evita que o calor escape, mantendo a temperatura certa para as plantas. Alguns dos gases presentes na atmosfera da Terra, chamados gases com efeito de estufa, têm a mesma função que o telhado de vidro de uma estufa para o nosso planeta. Deixam a quantidade certa de calor do Sol atingir a superfície da Terra e retêm algum, para que nem todo o calor produzido pelo Sol regresse ao espaço. E é isto que chamamos efeito de estufa. Então já conseguimos perceber que o efeito de estufa é bom para nós, certo? Mantém o planeta quentinho, equilibrado na sua temperatura. Mas a verdade é que, ultimamente,
à custa da poluição atmosférica, esse efeito de estufa tem aumentado e tem causado algumas consequências que o Paxi também nos vai mostrar. Algumas dessas consequências vocês podem ver aqui nestas imagens, que vocês podem ver a poluição do meio ambiente com o excesso de automóveis. Temos também o degelo da calota polar e temos também a desflorestação, que são algumas das consequências do efeito estufa. Temos também o número elevado de tornados e também de vendavais que destroem o nosso planeta. Vamos lá então ver o vídeo do Paxi que explica esta situação do efeito estufa. Cientistas por todo o mundo estão preocupados porque o efeito de estufa está a tornar-se demasiado forte. A Terra está a ficar mais quente e demasiado depressa. Mais depressa do que em qualquer outra época em toda a história da Terra. Mas porquê? Vem comigo para descobrires. As atividades humanas aumentaram a quantidade de gases com efeito de estufa na atmosfera até níveis perigosos, especialmente o dióxido de carbono, como queimando petróleo, carvão e gás natural para obter energia, conduzindo carros, poluindo o ambiente com fábricas e criando enormes quantidades de animais para a indústria alimentar. Os humanos também abatem árvores para construir casas ou usar os terrenos para criar gado ou fazer plantações. Isto também faz aumentar o dióxido de carbono, porque as árvores são ótimas a absorver este gás e eliminá-lo da atmosfera. Portanto, quanto menos árvores tivermos, menos dióxido de carbono é absorvido e mais está presente na atmosfera. Todo este dióxido de carbono está a fortalecer demasiado o efeito de estufa e a aumentar as temperaturas na Terra ao reter demasiado calor. Então, como podemos resolver este problema? Para todos os problemas há sempre uma solução. É a verdade. Vamos agora ver que soluções no nosso dia-a-dia podemos encontrar para ajudar a resolver este problema. Podemos usar energias renováveis, como a energia eólica, como a energia solar. Utilizar os transportes públicos ou um transporte saudável e não poluente, a bicicleta, por exemplo, andar a pé. Economizar energia, desligar todas as luzes e aparelhos que não estejam a ser utilizados. Em casa e na escola, em vários locais, podemos utilizar lâmpadas economizadoras. E desligar também os aparelhos no botão quando não estivermos a usar. Exato. Mas eu creio que o Paxi tem algumas sugestões para nós. Vamos ver. É verdade. A boa notícia é que muitos países estão a trabalhar em conjunto para mudar as coisas e reduzir a quantidade de dióxido de carbono que produzem. Outra boa notícia é que tu também podes ajudar. Caminha, corre, usa a bicicleta ou o skate para te deslocares em vez de ires num carro. Não desperdices água limpa, pois gasta-se muita energia a produzi-la. Desliga o tablet, o computador ou a televisão quando não os estás a usar. Desliga as luzes quando sais de uma divisão. Desliga! E, por último, mas não menos importante, recicla tudo o que puderes. Tu podes fazer a diferença. Então vamos fazer aqui o resumo daquilo que estamos a aprender. Podemos perceber que o efeito estufa é importante, pois permite a vida na Terra. E as atividades humanas pioram o efeito estufa. Vamos lá então ouvir o Paxi para terminar este assunto. Hoje aprendemos que o efeito de estufa torna possível a vida na Terra. As atividades humanas aumentaram os gases com o efeito de estufa, especialmente o dióxido de carbono. Isto fortaleceu demasiado o efeito de estufa, aumentando as temperaturas na Terra. Os humanos têm de reduzir a quantidade de dióxido de carbono que produzem. E há muitas coisas que podes fazer para ajudar a resolver este problema. Até à próxima para uma nova aventura! Então o Paxi indicou-nos mais uma vez e ajudou-nos como resolver o problema do efeito de estufa. Mas a poluição atmosférica também nos traz outro problema, que são as chuvas ácidas. Isto porquê?
e o que serão as chuvas ácidas. As chuvas ácidas, temos aqui então um slide que nos explica a poluição e o óxido de enxofre que há presente na poluição atmosférica, quando chega pelo ciclo da água até às nuvens, não é? Vai misturar-se com a água das nuvens e vai formar as chuvas ácidas. Onde é que existe maior concentração de chuvas ácidas? Nos grandes centros urbanos. Vamos lá ver aqui, explica novamente que a chuva ácida é causada pelo enxofre proveniente das impurezas da queima dos combustíveis fósseis, pelas indústrias e pelo nitrogênio do ar. Estes se espalham pela atmosfera e reagem com a água das nuvens para formar o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Estes ácidos formados caem com as gotas de chuva, gerando a chuva ácida. Como consequências, temos problemas na saúde dos seres vivos, poluição da água e dos seus ecossistemas, a destruição de materiais, destruição de florestas e problemas a nível da agricultura. Vamos agora fazer aqui no estúdio uma experiência. Vamos criar chuva ácida. Vamos aqui até esta mesa das experiências e vamos ver primeiro, para criarmos chuva ácida, precisamos de algum material. Temos só de dizer aos amigos lá em casa para não fazerem isto sem a supervisão de um adulto. É verdade. Ok? Vamos lá então. Necessitamos de pétalas de rosa. Neste caso, temos aqui, vamos colocar cá dentro do frasco. Espera, o frasco, vamos só dizer, antes do frasco, precisamos também de enxofre, de uma colher onde colocar o enxofre. E de algo para queimar o enxofre. Neste caso, temos aqui um maçarico de cozinha. Eu vou colocar a máscara, isto porque... Existe a libertação de gases ao queimar o enxofre, ok? Então, vamos aqui. O enxofre, que vamos só recordar, está presente na atmosfera. O enxofre está presente na atmosfera, desculpem pôr assim, para verem como falo, e dá-se a sua combustão para a atmosfera com a junção de outros gases poluentes. O nosso frasco será a nossa atmosfera, onde existem plantas, não é? Onde existem seres vivos que respiram todo o gás que existe na atmosfera. Portanto, vamos queimar, então. Vamos tentar queimar. Pronto, e vamos colocar aqui dentro e vamos fechar rapidamente. E o que vamos ver... Vejam como o ambiente está a ficar poluído. Estão a ver, o frasco está a ficar cheio destes ácidos que estão a contaminar a atmosfera. Vejam o que está a acontecer às pétalas da flor. Estão a perder a cor. Agora imaginem isto na nossa atmosfera, não é? Exatamente. Nós, os humanos, as plantas, os animais, respiramos este ar contaminado. E depois, então, o óxido de enxofre, depois, em contacto com as gotas de chuva, provoca a chuva ácida, que quando cai, provoca também a destruição dos seres vivos, das plantas principalmente, de grandes florestas, de jardins e até de monumentos, não é? É verdade, é verdade. Em alguns monumentos e nas estátuas é bem visível o efeito das chuvas ácidas. Estas chuvas podem danificar as plantas e florestas inteiras. Também a poluição das águas, a poluição sonora prejudicam também gravemente a saúde de todos os seres vivos. Então, como nós vimos, a evolução do homem e todas as suas atividades produtivas e todo o seu dia-a-dia causa desequilíbrios ambientais, causa a poluição do ar, da água, dos solos. E por isso temos de ter atenção e cuidar do nosso planeta. Vamos agora falar
acerca de desenvolvimento sustentável. Ao longo das últimas décadas fomos percebendo que a destruição do meio ambiente estava a colocar em risco as gerações futuras, como puderam ver ao longo da nossa aula. Ao tomarmos consciência do desenvolvimento científico, tecnológico e industrial só por si, não garante que o futuro da humanidade esteja salvaguardado. Houve a necessidade de mudar hábitos e atitudes. Vamos ver um vídeo acerca desta consciência que nós devemos ter ao longo da nossa vida. Consumo consciente. Este é um jovem humano. Este é um jovem tatu. Como todos os seres vivos, eles consomem para viver. Alguns seres humanos consomem menos e outros mais, muito mais. A questão é que nem todas as pessoas sabem de onde vem e como é fabricado o que é consumido. Esquecemos que, além de matéria-prima, é preciso muita água e energia para produzir tudo isso. É simples. Quando compramos mais deitamos fora e assim desperdiçamos também água e energia. Este é o planeta Terra, lar deste jovem e deste. Ora vejamos, o nosso planeta é tão incrível que aqui mesmo encontramos todo o tipo de recurso natural para sobreviver. O problema é que a população não para de crescer. E como já falámos, alguns seres humanos consomem muito mais do que outros. Então o problema fica para o meio ambiente. Gastamos hoje mais recursos naturais do que a Terra tem para oferecer. Sendo assim, em 50 anos vamos precisar de 2 planetas Terra para nos sustentar. Ora, conheces outro planeta Terra? Espera aí. Se quanto mais consumimos, mais contribuímos para esse desequilíbrio, então está na hora de mudar. Mudar, por exemplo, nas atitudes do dia a dia. E por que não? Começar por fazer menos lixo, economizando mais energia, consumindo produtos e serviços que agridam menos o meio ambiente. Escolhendo empresas que valorizem os seus funcionários, que se preocupem com as comunidades da região. Atitudes que, somadas e multiplicadas, podem mudar a nossa vida e a dos seres vivos que ainda virão. Isso é ir ao encontro da sustentabilidade. Este é o nosso papel nesta história. Estamos então a chegar ao final da nossa aula. Creio que conseguiram perceber que, se mudarmos as nossas atitudes cedo ao longo da nossa vida, desde crianças, conseguimos ter um impacto positivo no nosso planeta. O nosso planeta, que é o planeta azul. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos fazer o nosso quiz. Nós sabemos que vocês gostam bastante e temos um quiz preparado para vocês acerca do tema da nossa aula. Estejam com atenção. Boa sorte! Então, primeira questão. Qual é a imagem que não coloca em perigo o equilíbrio do ambiente? A. A acumulação de resíduos domésticos e industriais em lixeiras ou a criação de espaços verdes nos centros urbanos. Esta é fácil. Muito bem. Questão B. Vamos para a segunda questão. Quais as imagens que representam uma atitude responsável de todos para cuidar do planeta? Será a imagem A, a imagem B, C ou D? Eu sei esta, professora Cláudia. Estava com atenção. Muito bem. Temos a A e a B. E a D, perdão. Qual a camada que existe na alta atmosfera que nos protege dos raios solares nocivos? A. Camada de oxigênio. B. Camada de ozono. C. Camada de dióxido de carbono. Muito bem, é a camada de ozono. Última questão. Qual o principal gás responsável pela destruição da camada de ozono? O oxigênio, flúor, carbonetos ou o dióxido de enxofre? Muito bem. O clorofluorcarbonetos. Estamos mesmo na reta final, vamos terminar a nossa aula. Lembrar-vos que podemos... O desafio é só desenharem num papel um bonito desenho de um planeta limpo e saudável. Então, adeus.